O convidado de hoje é Dr. Sidney Gaspar, falando sobre psicopatia. Mas antes eu quero falar para vocês da Francine Modas, que tem duas lojas, uma no Shopping Praia Mar e outra no Supercentro Comercial do Boqueirão. Ela tem jeans especializados com cintura alta, desenhos exclusivos, além dos básicos de todas as cores. Trabalha com os manequins 38 ao 52 e veste desde jovens, inclusive aqueles vestidos balonês, até senhoras. Tem roupas esporte, toaletes, roupas sofisticadas e é especializada em formaturas e casamentos. A Francine trabalha com algumas fábricas muito boas, sendo a MSP para jovens, a Luciene Felipe, Nutrisport, Jarmod, Rubinella. Dê uma passadinha lá na Francine que com certeza você vai achar alguma peça que agrade você. Não se esqueça, Francine Modas. Sidney, a produção até estava fazendo uma pergunta, como é que a gente pode descobrir uma psicopatia? Pode se descobrir desde a infância? Então, de uma certa forma, os traços da psicopatia aparecem a partir da infância e vão ser melhor identificados na adolescência. Mas assim, aquela criança às vezes perversa, que maltrata animais, que não responde a limites, que assim não sente dor, não se culpa de absolutamente nada, que tem um comportamento que muitas vezes os pais literalmente se cansam e às vezes deixam um pouco para lá, reforçando ainda mais o comportamento, muitas dessas crianças serão psicopatas no futuro. Isto tem vários estudos que têm mostrado esse tipo de comportamento, mas assim, a fase melhor para você identificar é a adolescência. 15, 16 anos você já tem um perfil. Sim, como por exemplo o caso daqueles rapazes que queimaram uma pessoa lá em Brasília, não é? Coisas desse tipo? Sim, que podem ser ou não, Mônica, um caráter dessa questão. Porque, por exemplo, a maior parte das pessoas violentas e agressivas não são psicopatas. O psicopata, necessariamente, ele não é o cara mais agressivo. Ele vai ser o planejador, na verdade. Ele é arquiteta, não é isso? Ele pode arquitetar, mas ele se envolve com os planos. Pra você ter uma ideia, existem estudos que mostram que existe psicopata em todas as populações do mundo. Populações indígenas, populações urbanas, populações rurais, de Oriente, de Ocidente, enfim. Existe psicopata no mundo inteiro. E a expectativa é que exista até 4% da população se encaixe num diagnóstico de psicopatia. Nossa, mas é muita gente isso. Sem dúvida nenhuma. Se você pensar numa cidade como Santos, a gente teria algo em torno de 12 mil, 16 mil psicopatas na cidade. Agora, isso significa que nós temos 12 a 16 mil serial killers ou assassinos? Não necessariamente. Muitas vezes, o psicopata ele vai ter um alto desempenho social até. Um exemplo de uma função que muitas pessoas psicopatas com traço de psicopatia se adequam bem. Os executivos de alta expressão. Por que isso? Porque o executivo, com grande parte das vezes, ele é um competidor que ele não tem amigos. Ele tem que manter o seu business e o seu espaço de trabalho a qualquer custo e a qualquer preço. Ele sabe que os seus funcionários que o assessoram podem tomar o lugar dele. Ele tem relações, às vezes, de muita frieza no seu projeto. E quando uma empresa vira e fala assim, precisamos cortar pessoas, como agora nessa crise mundial, uma pessoa com esse perfil, ela faz isso com facilidade, ela não vai ficar com dó da dona Maria que acabou de ter um filho, Sim. do fulano de tal que casou a semana passada, ele não se importa com isso. Isso não é problema dele, ele tem que cortar, acabou, a culpa é da crise, a culpa é dos outros, e ele acaba tendo um desempenho muitas vezes bom, sem nunca ter matado ninguém na maneira tradicional, vamos dizer, nunca pegou uma arma e matou ninguém, nunca deu uma facada em ninguém, jogou ninguém num prédio. Mas assim, o desempenho dele às vezes é isso. Você encontra muitos líderes, principalmente em períodos de crise, que são psicopatas. Existem pessoas que discutem que Hitler tinha uma personalidade desse tipo. Mas, com certeza, né? E outros que tais pela humanidade afora. Sim. Mas assim, você tem muita gente na política, Sim. Você tem muita gente na arte, você tem pessoas que passam por cima de qualquer um
dividindo o mundo em dois objetos, os vencedores e os perdedores. Muito interessante. Apenas. Aguarda, porque nós temos que falar mais, tem muita coisa ainda para te perguntar.